Rogério Ceni está aí, né, desde terça-feira, depois que venceu o Criciúma também pela Copa do Brasil, já focado nesse jogo na Série A. O Bahia tem conseguido bons resultados, dessa vez vai jogar fora de casa, né, para tentar pontuar. O Bahia finalmente encontrou o time ideal? Rogério Ceni repetiu a escalação nos últimos 2 jogos e a equipe já acumula 4 partidas de invencibilidade. O futebol brasileiro é uma expulsão, é um cartão, é uma lesão que, graças a Deus, nós estamos controlando bem. Eu acho que hoje a gente entende um pouco mais o quanto valeu janeiro e fevereiro ter trocado 8, 9 jogadores, 10 jogadores por jogo. Tem um departamento médico com lesões como a do Nico, por exemplo, que é do Rian, do Nico, que são lesões que não tem como controlar, são acidentes realmente, né, que acontecem. Mas sem graça, sem lesão musculares, né? Então hoje nós consultamos todos os departamentos para ver se havia a condição de que todos estivessem em campo e resolvemos arriscar num espaço curto de tempo, muito em função de não ter uma viagem no meio disso, e repetir esse time. O setor defensivo, que vinha causando dores de cabeça ao torcedor, não sofreu gols nos duelos contra o Criciúma e Grêmio e parece cada vez mais entrosado. Tanto o Gabriel quanto especialmente o Canu. São 2 jogos sem nenhum erro. O Bahia já ocupa a 5ª colocação no Brasileirão com 7 pontos e pode chegar à liderança da competição na próxima rodada. Treino amanhã, quinta, sexta, sábado. Temos 4 dias para nos preparar bem aí para esse jogo contra o líder do campeonato, que é o Botafogo, um time intenso, um time que joga muito bem, especialmente dentro de casa. Toques rápidos, atinge muito espaço. Vai ser um jogo bem complicado lá. O tricolor vem embalado para o próximo jogo, onde enfrenta o líder Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Em off aqui, que se o Rogério quiser, ele pode repetir o time, né? São 5 dias praticamente, Ju, entre uma partida e outra. Tempo mais do que suficiente para descansar a equipe, treinar a equipe. E assim, a gente fala de um jogador que ele não é contratado em nenhum início de temporada, que é o tal do entrosamento. Sim. E quanto mais você repete a equipe, tem essa possibilidade, mais você entrosa, principalmente para o estilo e o padrão de jogo que o Rogério adotou, que é um jogo de toque de bola, de proposição, de envolver o adversário com as suas peças. Então, como não é um jogo de velocidade, qual é, na minha opinião, a melhor senha? A melhor senha é repetir a equipe, claro, saudável, para que quanto mais entrosada essa equipe esteja, ela possa buscar os resultados que lhe são necessários. Pelo Botafogo que a gente viu no domingo contra o Flamengo, pelo Botafogo que a gente viu ontem, não é fácil, mas é possível fazer um jogo equilibrado e conquistar os 3 pontos. É possível. Com certeza. O Bahia, uma coisa até que a matéria chamou a atenção em relação ao sistema defensivo, mas é uma coisa que a gente vem falando aqui, né, há algum tempo, eu venho falando, o próprio Bará vem falando, é o seguinte, né, que toda a culpa estava recaindo sempre em cima dos zagueiros. E não é só a questão dos zagueiros, é todo o sistema. A gente vê hoje, por exemplo, nos últimos 2 jogos, um Bahia muito mais bem postado e que sabe valorizar melhor a posse de bola, né? O Grupo City exige que o time tenha posse de bola. Beleza, a gente estava vendo isso em determinados momentos do jogo, mas o Bahia fazia o quê? O Bahia conseguia controlar o jogo até fazer o gol. Depois que fazia o gol, o Bahia desarmava e entrava num jogo maluco, todo mundo correndo, muito contra-ataque dos 2 lados. O que a gente viu nos 2 últimos jogos foi o quê? Contra a Grêmio e contra a Criciúma. O Bahia conseguindo controlar o jogo, cadenciar o jogo, ditar o ritmo do jogo principalmente. E é isso que um time que tem como principal característica a posse de bola tem que fazer. Então o Caio Alexandre se faz muito funcional nesse esquema a partir do momento que é ele que dita o jogo. Ele acelera o jogo, ele reduz o ritmo, ele vira, ele consegue trabalhar a bola, né? É o cara que, quando o Bahia está com a bola, ele é o primeiro volante, quando o Bahia está sem a bola, e aí que entra a movimentação. O Jean Lucas faz esse papel de marcação, está entrando muito bem, o cara que tem uma passada larga, consegue ter um maior poder de combatividade ali, então consegue proteger melhor a defesa, e o Bahia, obviamente, com a posse de bola, sofre menos. Com isso, o time consegue descansar mais, consegue passar dos famosos 70 minutos de jogo, porque você consegue guardar fôlego
para nos momentos decisivos, nos momentos finais da partida, você ter energia para poder correr atrás. E como o Ceni conseguiu arrumar o time de uma forma melhor, conseguiu fazer com que o time entenda melhor o que ele quer em campo, você tem no segundo tempo um Biel que entra para desequilibrar, um Ademir que entra para desequilibrar, o Depena que tem feito a diferença, é um cara que amarra o jogo, é um cara que briga, é o cara que briga com o juiz, é o cara que deixa o adversário ali... Chatão, velho. Ele é muito chato, mas todo time precisa de um cara desse, né? Faltava, precisa de um cara que amarra o jogo. A gente falava muito o quê? Aqui, que o Bahia era um time Muito confortável, passivo, né? Muito passivo. Aí você tem um Depena que quando entra, o jogo tá complicado, ele consegue passar todo o estresse, todo o problema pro time adversário. E isso tem feito a diferença pro Bahia poder segurar o placar, pro Bahia poder ficar mais tranquilo e poder descansar, né? Então, acho que o Rogério achou, não é que seja o time ideal. O Rogério pode fazer uma mudança ou outra, principalmente por se tratar de um time fora de casa, como ele citou, o time que é o líder do Brasileiro, é o time que tá na Libertadores. Então a gente não pode, em momento algum, subestimar o poder que o Botafogo tem, principalmente dentro de casa e com o gramado sintético. Mas eu acho que o Bahia pode chegar lá para arrancar um pontinho, pelo menos. Eu tô rindo de Rafa aqui, de Baralho, lembrando de Barreiras. Os caras beberam água num chocalho, bicho. Os caras que falam. Mas assim, ó, um detalhe em relação ao Bahia. Eu tô quieto. Liga o motor e ele vai embora. Eu tô quieto. É a intensidade do Bahia. Não assim, correria, como o Rafa aqui abordou, essa questão da correria louca, mas a intensidade, a vontade. O Bahia mostra esse grupo muito consistente. E um outro detalhe também, Baraúna e Rafa e telespectadores, em relação a Tassiano. Aí eu gosto dessa posição de Tassiano chegando como um elemento surpresa, como que foi, e essa crescente, essa curva que vem o Everaldo, porque tem o homem referência na frente, tem o atacante referência, o camisa 9, mas tem ali, como você disse, um corte aqui que pode fazer e o próprio Tassiano chegar como elemento surpresa. Não gostava quando ele era o homem gol, o homem referência na frente, aí eu questionava, mas vem numa crescente bastante interessante o Bahia.